Bem-vindo de volta ao canal Sombras do Desconhecido. Prepare-se para uma viagem aos mistérios mais profundos, desta vez nas águas escuras de um dos lagos mais icônicos do mundo, o Lago Ness. No coração das terras altas da Escócia, cercado por montanhas enevoadas, encontra-se um lago que tem sido alvo de inúmeras histórias e teorias há mais de um milênio. O monstro do Lago Ness habita suas profundezas, uma criatura lendária que desafia a lógica e o entendimento científico. Mas o que é verdade e o que é ficção? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas águas do mistério para entender a origem dessa lenda, os avistamentos mais famosos e as explicações científicas. Pegue seu equipamento de mergulho, porque estamos prestes a explorar um dos enigmas mais duradouros da humanidade. A história do monstro do Lago Ness remonta a mais de 1500 anos. O primeiro relato documentado vem dos escritos de São Columba, um missionário cristão do século VI que viajou pela Escócia para converter os pagãos ao cristianismo. Segundo o relato, enquanto estava nas margens do Lago Ness, Columba viu uma grande besta aquática atacando um homem nas águas. Em um ato de bravura, Columba ergueu a mão e, milagrosamente, ordenou que a criatura se afastasse. A besta, obediente, recuou para as profundezas do lago, salvando a vida do homem. Esse relato é o primeiro registro histórico de uma criatura misteriosa nas águas do Lago Ness. No entanto, a lenda realmente começou a ganhar força no século XX. Em 1933, George Spicer, um empresário londrino, descreveu ter visto uma enorme criatura atravessando uma estrada perto do lago. Ele descreveu o animal como um ser com pescoço comprido e corpo volumoso. Este avistamento chamou a atenção da mídia, e logo mais relatos começaram a surgir. A partir desse ponto, o monstro do Lago Ness se tornou uma sensação internacional. Talvez o avistamento mais famoso de todos tenha ocorrido em 1934, quando Robert Kenneth Wilson, um médico britânico, capturou a que se tornaria a fotografia mais icônica do monstro do Lago Ness. A imagem, conhecida como uma foto do cirurgião, mostrava o que parecia ser o pescoço e a cabeça de uma criatura emergindo da superfície da água. Essa foto circulou pelo mundo e tornou-se o símbolo da lenda de Ness. Durante décadas, foi tratada como prova definitiva de que algo misterioso habitava o lago. No entanto, em 1994, veio a revelação que a foto era uma farsa. Era na verdade, um modelo de brinquedo criado por Marmaduke Vetterel, que buscava vingança após ser ridicularizado pela imprensa por tentar encontrar provas do monstro anos antes. A confissão de Vetterel chocou o mundo, mas, para muitos, a lenda de Ness continuava viva, apesar da fraude. Outros avistamentos notáveis incluem o vídeo gravado em 1960 pelo engenheiro Tim Disdale, que capturou o que parecia ser um objeto grande movendo-se no lago. A filmagem foi analisada por especialistas, e até hoje divide opiniões. Muitos acreditam que era um barco ou um objeto flutuante, mas há quem jure que era algo vivo, algo colossal. Outro caso recente foi em 2007, quando o técnico de laboratório Gordon Holmes gravou um vídeo que mostrava uma criatura escura e longa movendo-se rapidamente pelas águas do Lago Ness. Seu vídeo gerou um debate internacional, mas mais uma vez, a prova concreta da existência do monstro ficou fora de alcance. Com tantas histórias e avistamentos, as teorias sobre o que poderia ser o monstro do Lago Ness se tornaram tão variadas quanto os relatos em si. Uma das hipóteses mais populares é que Ness seria, na verdade, um plesiosauro, um dinossauro aquático que teria sobrevivido à extinção e encontrado refúgio nas profundezas do lago. O plesiosauro tinha um longo pescoço e nadava de forma graciosa, características que se encaixam nas descrições do monstro. No entanto, essa teoria tem suas falhas. Especialistas afirmam que as condições ambientais do Lago Ness, sua temperatura fria e o fato de o lago ser de água doce, tornariam a sobrevivência de um réptil marinho como o plesiosauro praticamente impossível.
Outras explicações mais plausíveis sugerem que os avistamentos de Ness podem ser atribuídos a fenômenos naturais. O Lago Ness é conhecido por ter grandes enguias, algumas das quais podem crescer de maneira impressionante. Esses peixes podem facilmente ser confundidos com uma criatura maior, especialmente em condições de baixa visibilidade. Outra explicação popular envolve a formação de ondas anômalas ou distúrbios aquáticos criados pelo vento, que podem parecer um grande animal em movimento. Além disso, a presença de grandes troncos de árvores submersos pode criar ilusões de ótica, onde as formas alongadas se assemelham a pescoços e cabeças emergindo da água. A busca por respostas sobre o monstro do Lago Ness inspirou décadas de expedições e pesquisas. Em 1970, o Dr. Robert Hines, advogado e inventor americano, liderou uma equipe que usou sonar para explorar o fundo do lago. Durante essa expedição, eles capturaram o que pareciam ser grandes objetos em movimento nas profundezas, além de fotografias de uma forma peculiar submersa. Embora intrigante, essas imagens nunca foram conclusivas. Em 2003, a BBC conduziu uma das maiores expedições já realizadas no Lago Ness, utilizando a mais avançada tecnologia de sonar disponível na época. A expedição escaneou o lago de ponta a ponta, mas não encontrou nenhuma evidência de uma grande criatura. Isso levou muitos a acreditar que a lenda de Ness poderia ser apenas isso, uma lenda. No entanto, a busca por respostas não parou por aí. Em 2018, uma nova e moderna expedição liderada pelo professor Neil Gemmell utilizou tecnologia de DNA ambiental para testar as águas do Lago Ness. Eles coletaram amostras de água de vários pontos do lago e analisaram o DNA contido nelas. O objetivo era descobrir se havia qualquer vestígio de uma criatura desconhecida. O estudo revelou a presença de uma variedade de espécies, como peixes, aves e até enguias, mas nenhuma evidência de um animal tão grande quanto descrito nos relatos. No entanto, o estudo detectou uma quantidade significativa de DNA de enguias, o que levou alguns cientistas a sugerirem que o monstro poderia, na verdade, ser uma enguia gigante. Mesmo após décadas de pesquisas, expedições e investigações científicas, o mistério do monstro do Lago Ness permanece. Para alguns, a ausência de provas conclusivas apenas reforça a ideia de que Ness é uma lenda, um mito alimentado pelo desejo humano de acreditar no desconhecido. Para outros, o monstro é real, uma criatura das profundezas que continua a escapar dos olhos curiosos da humanidade. O fascínio pelo Lago Ness e seu monstro é algo que transcende gerações. Ele representa o desejo de explorar o desconhecido, de acreditar que o mundo ainda guarda segredos inexplorados. E enquanto houver pessoas dispostas a acreditar, o monstro do Lago Ness continuará vivo, não apenas nas águas escuras do lago, mas nas mentes de todos aqueles que buscam algo além do comum. Então, o que você acha? Ness realmente existe? Ou estamos todos sendo enganados por um jogo de sombras e ilusões? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas teorias. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias misteriosas e teorias da conspiração. Até a próxima!